Fala, jovens, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse quarto ano do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aí mais uma vez o convite para favoritar e adicionar ao seu agregador de podcast. E aí sim, você vai receber toda semana um conteúdo novo sobre liderança, inteligência emocional, comunicação, tecnologia, inteligência artificial e muito mais. E essa semana eu estava ouvindo um podcast sobre arqueologia. Sim, você não ouviu errado. Era sobre arqueologia. E ele estava falando sobre a evolução das sociedades, como os seres humanos eram nômades, né, e se tornaram sedentários, e como é que eles extraíam aí os recursos dos lugares por onde eles passavam. E por incrível que pareça, isso acabou me trazendo aí muitos insights e analogias em relação ao trabalho, a forma como algumas pessoas se envolvem na empresa e até mesmo como as empresas evoluem. E aí eu trouxe aqui a ideia de uma reflexão sobre esse tema. E desde os primórdios lá da humanidade, lá na pré-história, quando os seres humanos ainda não tinham estabelecido seus locais fixos, né, na sua sociedade ainda era nômade, os povos eles buscavam locais onde eles tivessem recursos como alimentos, água, caça, um abrigo que eles pudessem sobreviver ali, fugir dos predadores, por exemplo, e eles ficavam ali enquanto os recursos estivessem disponíveis. E aí, se eu fosse usar a linguagem que meu filho usa, né, ele diria que eles estavam ali farmando, ou seja, eles estavam extraindo os recursos do lugar. E conforme o tempo passava, as sociedades humanas elas evoluíram e se desenvolveram, e a exploração desses recursos naturais ela se tornou mais intensiva e mais organizada, levando aí à formação das comunidades, e essas comunidades que eram sedentárias, que elas dependiam da agricultura, da criação dos animais, tudo isso para sua subsistência. E à medida que a população crescia e os recursos naturais eram esgotados, muitas vezes essas comunidades elas eram forçadas a se mudar para novas áreas em busca de novas fontes de alimentos ou de matérias que eles pudessem usar, como madeira, enfim, ou que eles pudessem trocar com outros povos. Alguns exemplos de povos nômades foram os beduínos no Oriente Médio, os Maasai na África Oriental, os mongóis na Ásia Central e até mesmo os antigos egípcios, né? Eles também são exemplo de povos que exploravam os locais e eles viviam ali à margem do rio Nilo e dependiam dele para sobreviver, principalmente da água. No entanto, quando as cheias do rio diminuíam, ou seja, aquela água, aquela abundância de água diminuía, ou quando a terra não conseguia produzir, não era mais fértil como eles imaginavam, eles acabavam se mudando. Mas será que viver dessa forma era realmente sustentável? E aí existem alguns exemplos de civilizações que tiveram grandes impactos por conta dessa prática. Um exemplo famoso é a da civilização maia, que habitava ali a América Central nos períodos pré-colombianos, e eles desenvolveram uma civilização bem avançada, com agricultura sofisticada, sistemas de escrita, numeração, irrigação. Só que, no entanto, eles também dependiam muito da floresta tropical para buscar seus alimentos, madeira para construção, né? O que levou ao longo do tempo a uma degradação do solo, a erosão, a escassez de matérias que eles precisavam. E embora não tenha uma razão clara pelo qual a civilização maia desapareceu, com certeza essa escassez de recursos foi um fator fundamental, assim como a chegada de outros povos ali, como povos europeus, que acabaram impactando bastante também. Outro exemplo é a própria Ilha de Páscoa, onde a população polinésia esgotou os recursos naturais da ilha e a civilização acabou desaparecendo, né? Os habitantes ali da ilha acabaram sumindo, virando um grande mistério aí na sociedade atual. E o fato é que essa cultura ela começou a mudar por diversos fatores, a influência das mudanças do clima, as sociedades elas começaram a focar também mais na agricultura e pecuária como fontes mais sustentáveis ao longo do tempo. As questões demográficas, como por exemplo o crescimento vertiginoso da população, também influenciou. Poxa, Bruno, bacana toda essa história, relembrei aí minha época de ginásio, mas o que isso tudo tem a ver com o trabalho e as empresas? Bom, para poder falar sobre isso, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre a geração do meu pai, né? Uma geração lá de meados do século XX, quando a tecnologia ainda não era o centro das atenções e as empresas tinham foco na indústria de consumo, que era muito grande, né? Nessa época, as pessoas queriam entrar na empresa e se aposentar naquela empresa, elas sentiam orgulho de estar lá. Eu lembro até do meu pai chegando em casa e falando o que ele tinha feito, como ele tinha conseguido melhorar o processo financeiro, um processo de criação de um determinado produto farmacêutico e o que aquilo ali podia representar para a empresa. Então ele realmente trazia isso com uma visão de muito orgulho do trabalho dele. O foco dele, ele não era só o que a empresa podia dar para ele ou o que a empresa podia provar ou prover para ele, né?
mas o que ele podia dar para a empresa também. E o que viesse como benefício seria consequência. E eu cresci acreditando nisso, né? Ah, Bruno, mas você tá sendo aí purista demais, né? Talvez purista, talvez um pouco ingênuo, mas eu sempre pensei no que eu podia entregar para a empresa e isso sempre me trouxe ótimas consequências, desde relacionamentos pessoais até mesmo reconhecimentos, méritos ao longo da minha carreira. Mas nos últimos tempos, e aí eu digo uns 10 ou 15 anos, eu tenho percebido um movimento muito diferente. Muitas pessoas, elas não se prendem, elas não querem se apegar às empresas, aos empregos que elas têm. Eu vejo muitos jovens dessa época, ou até jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje em dia, já pensando em consumir o máximo que aquela empresa pode dar, seja uma questão de salário, de benefício, de conhecimento, de curso, de viagem, mas sem ter o foco no que eles podem entregar para a empresa. E aí, depois que eles consomem, né, esses recursos, ou consomem o que eles acham que foi suficiente, eles procuram outra empresa, assim, sem pensar duas vezes, onde eles possam ganhar mais, onde eles possam aí vender as suas horas mais caro e manter aí o mesmo desapego que eles já têm com essa empresa, já, quem sabe até já pensando no próximo passo, né, na próxima empresa. Ou seja, as empresas elas são vistas aí quase como um degrau entre uma e outra, né? Isso parece muito com a cultura nômade que eu falei no início do podcast, não é? E quando um profissional ele não tem esse nível de propósito dentro da empresa que ele está, ele não entrega todo o seu potencial, ele não engaja, ele não lidera, ele não evolui, ele está ali realmente de passagem. Pô, Bruno, mas não é isso que a gente busca, a gente quer crescimento profissional, a gente quer melhores salários, a gente quer melhores benefícios, a gente quer ser reconhecido. E olha, veja bem, eu não estou criticando esse ponto, eu acho até que é fundamental que a gente se valorize, que a gente busque crescer. Eu estou dizendo aqui que não cuidar de onde você está é o problema, sim. Porque você pode não ter um propósito e aí você não está vivendo aquele momento presente. Fazendo uma analogia aí, né? O que os povos começaram a fazer? Esquecer dos lugares que eles tinham exaurido de uma hora para outra e simplesmente viver a vida? Não, eles começaram a pensar, como é que eu consigo manter isso de uma forma mais sustentável? Como é que eu consigo cuidar de onde eu estou? E aí eles plantavam, eles criaram formas de melhor irrigação, de melhor qualidade de vida, de criar os animais de uma forma melhor, de consumir de forma que aquilo não exaurisse o local, de crescer como sociedade, ali naquele mesmo local onde eles estabeleceram ali as cidades, as vilas, as metrópoles, e isso vem evoluindo ao longo do tempo. Isso não quer dizer que todos eles paravam ali e viviam ali para sempre. Explorar faz parte da nossa vida, do ser humano, né? Inclusive é fundamental, está no nosso cerne aí. A gente tem essa natureza exploratória, isso não vai mudar. E aí, fazendo um paralelo com o cenário que eu falei, uma empresa, quando você está querendo cultivar, você está ali nutrindo relacionamentos, você está entregando o seu melhor, você está entendendo os objetivos da empresa e como você pode contribuir com eles, você está focando no que você pode entregar melhor, no que você pode direcionar a sua carreira, você está sendo claro, você está tendo empatia, você está trabalhando de forma colaborativa. Tudo isso é plantar, é cuidar, é querer o melhor onde você está e com foco no que você pode dar e não no que você pode receber, no que a empresa pode te prover. Essa questão da empresa prover, ela sempre é uma consequência. E é claro que a gente tem que estar de olho, isso tem que ter um equilíbrio. Mas como eu falei, é um equilíbrio. Não pode ser eu quero, mas eu não dou. Ou não, eu entrego, mas a empresa não me dá nada em troca. Todo esse desequilíbrio vai fazer com que você acabe virando aí um nômade, mudando do seu local atual e indo para outro. Mas sendo bem sincero, eu vejo muito mais as pessoas sendo reconhecidas quanto mais elas entregam do que elas mudando de emprego porque a empresa não reconheceu o trabalho delas, tá? E aqui fica a minha provocação. Será que você realmente está vendendo suas horas, explorando o lugar onde você está atualmente? Será que você está entregando tudo que você poderia? Será que você entende seu objetivo, seu propósito, faz parte do todo? Entende que a empresa é uma única empresa, não existem silos, né? E todos devem contribuir? Ou será que você está olhando todo dia para o que você pode entregar de melhor, sem julgamento, sem medo de que você não seja reconhecido ou que você não tenha o mérito, sabendo que você está fazendo porque você gosta de sentir o seu propósito?
E isso te traz paz, né? Isso te traz aquela sensação de dever cumprido e de orgulho. Então fica essa provocação final, pensem sobre isso e deixa seu comentário, seu curtir, seu review, compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir essa mensagem e a gente se vê semana que vem. E essa semana eu vou estar na Agile Trends, quem estiver por lá pode passar para dar um abraço. No dia 4 eu vou estar fazendo uma apresentação às 5 horas, se eu não me engano, 4h40, no palco 4. Quem quiser aparece por lá, vai ser muito bom encontrar vocês. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.